O nazismo trabalha com uma percepção sacrossanta sobre a propriedade privada. A propriedade privada no nazismo, ela é, e no fascismo, por óbvio, ela é defendida pelo Estado. Vários empresários se beneficiaram exatamente disso e acharam, inclusive, que poderiam apoiar financeira e politicamente líderes fascistas e nazistas exatamente porque havia um comprometimento político com a defesa inquestionável do papel da propriedade privada. A propriedade privada não vai ser, de forma nenhuma, atacada durante o nazismo e o fascismo. Já por outro lado, no mundo comunista, Marx dizia, olha, existem dois tipos de propriedade privada. Existe o tipo propriedade privada copo, né, seu relógio, o seu sapato, e existe a propriedade privada dos meios de produção, que eram coisas diferentes. O Marx falava que o socialismo era contra a propriedade privada dos meios de produção. Nunca foi contra a pessoa ter um iPhone. É óbvio que na época não tinha iPhone. Mas nunca foi contra a pessoa ter itens próprios. O que ela não podia fazer era ter coisas próprias que lhe possibilitassem acumulação e exploração. Então veja, eu tenho um arado para mim. Ele é minha propriedade. Ok, maravilha. O Marx e o comunismo são contra isso? De jeito nenhum. Você pode ter um arado. Sua ferramenta de trabalho, inclusive. Você pode ter uma foice, você pode ter um martelo, você pode ter isso. Agora, eu tenho 100 arados. Eu alugo esses arados para as pessoas que precisam trabalhar nas suas terras. Aí não. Porque aí o arado deixou de ser uma propriedade privada, seu, uma garantia do seu trabalho, para se tornar uma ferramenta de exploração, para se tornar uma ferramenta de concentração, né, de exploração de riqueza. Então, aí não. Então, no mundo comunista, ou no comunismo, a propriedade privada não é sacrossanta. Ela está submetida aos interesses coletivos. Se ela gerar valor, esse valor tem que ser apropriado pela coletividade. E a coletividade representada, em essência, pelo Estado, na falta dele, por organismos coletivos locais. Certo? Já a sua escova de dente, a sua cama, o seu carro, a sua casa na praia, a sua TV 4K, são coisas suas. Nenhum comunista vai chegar e vai tirar isso de você de forma nenhuma. Há um enorme erro na interpretação que se faz sobre o comunismo em função disso. O comunismo jamais pensou em igualar todas as pessoas, mas é exatamente o contrário. É tratar desigualmente os desiguais. Então, se eu sou capaz de trabalhar, se eu sou um homem branco, com formação assim, assado, eu não preciso da mesma assistência do Estado que uma pessoa com portadora de necessidades especiais, uma pessoa que tenha algum problema neurológico, e, portanto, o Estado tem que gastar mais com ela do que comigo. E isso, por si só, rompe com essa ideia tosca de igualdade, que o comunismo não defende. O comunismo não defende nem mesmo pagamentos iguais para trabalhos iguais, que é alguma coisa que às vezes eu ouço e não. Dentro da estrutura soviética havia uma diferença grande de pagamento entre determinados indivíduos a partir das necessidades de cada local. Então, quando a União Soviética criava uma determinada cidade, porque precisava desenvolver uma determinada região, e ela precisava levar trabalhadores para aquela região, esses trabalhadores eram levados para essa região e os custos, o pagamento a esses trabalhadores era calculado a partir dos custos que seriam o custo de vida desses indivíduos naquela devida região. Então, se, por exemplo, era uma região afastada que você precisaria levar trigo, levar pão, e, portanto, esse trigo e esse pão seriam mais caros lá, o pagamento também era mais caro. Se pagava mais pelo trabalho daquelas pessoas em função disso. Não haviam diferenças entre locais na União Soviética e havia diferença
entre o tempo de trabalho. Trabalhadores com mais tempo, com mais experiência, recebiam mais que trabalhadores que estavam recém-iniciando. Obviamente, havia um interesse de, vamos dizer assim, de não é privilegiar, mas de premiar experiência, de premiar capacidade, de premiar os trabalhadores que se dedicavam e aprendiam cada vez mais do seu ofício. Portanto, essa história de que não, todo trabalho vai ser pago igual, também não existia no mundo comunista, como a gente foi incentivada a ouvir, né?